Estou terminando o ensino médio e vou começar a fazer faculdade, mas terei que me mudar para outra cidade. E para completar, recentemente, uma coisa muito louca aconteceu comigo. E eu estou vendo o fantasma do meu falecido pai. Eu não me lembro muito dele. Quando eu tinha 5 anos, nós estávamos indo para casa de carro. Meu pai deu o controle da direção e nós batemos. Só eu e minha mãe sobrevivemos. Aí, em vez de ter lembranças divertidas da minha infância com meu pai, tenho apenas algumas fotos de família. Eu sempre fico imaginando como minha vida seria diferente se ele estivesse vivo. Para mim, ele foi um ótimo pai, carinhoso e forte. É uma pena que a gente não pode mudar o passado. No dia em que tive essas visões pela primeira vez, eu estava saindo da escola com meus amigos, quando vi um homem estranho parado no ponto de ônibus. Ele estava observando a gente, estava na cara. Mas depois, o ônibus chegou e ele sumiu. Na época, eu pensei que aquilo era coisa da minha imaginação. Ele estava usando uma jaqueta e um boné iguais aos que meu pai usava em uma das minhas fotos. Mas aí aconteceu de novo. Poucos dias depois, eu estava olhando pela janela durante a aula quando o vi. E dessa vez, eu consegui ver o rosto dele. Era meu pai. Eu saí correndo da sala, mas quando cheguei lá fora, não havia ninguém. Para onde ele tinha ido? Como eu pude perdê-lo de vista? Eu vou ver. Sei lá, Depois. mas minha mente estava a mil, com um monte de pensamentos fervilhando dentro dela. Será que meu pai estava vivo? Por que ele estava fugindo de mim? Será que minha mãe sabe sobre isso? Será que ela está escondendo alguma coisa de mim? Deus do céu! Eu me lembrei do hospital e da minha mãe, de como os médicos nos examinaram, mas eu nunca vi meu pai no hospital. E quando me lembrei do funeral, um detalhe importante me chamou a atenção. O caixão estava fechado e eu não vi meu pai. Sabe, não era paranoia, aquilo estava me deixando realmente desconfiado. Ele estava vivo. À noite, resolvi perguntar à minha mãe sobre isso. Mas não assim, na lata. Eu comecei preparando o terreno. Falei que sentia muita saudade do meu pai e que não tinha muitas lembranças dele. Minha mãe começou a me contar histórias diferentes sobre ele e sobre como eles se conheceram e se casaram. E quando falamos sobre o acidente, eu disse, sabe, às vezes eu vejo uns caras que se parecem muito com ele. Eu os vejo usando as mesmas roupas e isso me faz sentir ainda mais saudade dele. É como se ele ainda estivesse aqui com a gente. Mas essas palavras cortaram aquele clima nostálgico. Minha mãe ficou apreensiva e começou a fazer perguntas sobre a pessoa que eu tinha visto. Ela estava claramente preocupada e estava tentando disfarçar. Ela disse, estou preocupada com você. Esses traumas de infância, você sabe. Tá bom, trauma. Estava claro para mim que havia um segredo ali e que ela não iria contá-lo para mim. Eu passei a semana inteira pensando naquilo. Tentei de todas as formas descobrir o que estava acontecendo. E aí, eu vi ele de novo perto da escola. Ele estava distante, conversando no celular. Eu estava prestes a correr ao seu encontro, mas quando ele me viu, entrou em um carro e saiu do estacionamento. Eu corri para o meu carro e o segui. Ele dirigiu em linha reta por alguns quarteirões, curvou algumas vezes e em um dos cruzamentos ele acelerou. Passou por um sinal amarelo e virou imediatamente em outra rua. Eu fiquei com medo, mas acelerei também. Ao passar pelo cruzamento, eu ouvi a buzina de um carro do meu lado e nós quase batemos. Aí eu entrei rapidamente na mesma rua que meu pai tinha entrado, mas o carro dele tinha sumido. Tipo, num piscar de olhos. Eu juro, dirigi por mais alguns quarteirões, mas não vi aquele carro. Eu fui para casa me sentindo mal. Eu simplesmente não entendia o que estava acontecendo. Me senti cansado e apenas caí na cama e adormeci. Acordei com o barulho de um despertador. Já era de manhã. Eu sentei na cama e congelei de surpresa. Ele estava sentado bem na minha frente. Meu pai. Ele imediatamente me... Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Disse para falar baixo. Meu Deus. Eu comecei a bombardear ele com perguntas, mas ele só disse, espere um pouquinho que eu vou lhe explicar tudo. E aí eu ouvi a voz da minha mãe vindo lá de baixo. Ela estava irritada e queria que eu descesse logo. Olhei para meu pai e ele acenou com a cabeça e eu saí do quarto. Minha mãe estava segurando um pedaço de papel na mão. Era uma multa para eu ter furado o sinal vermelho. Droga. Eu inventei uma desculpa qualquer para minha mãe, disse que pagaria a multa e voltei correndo para o meu quarto. Mas quando eu voltei, o quarto estava vazio. Caramba, como é que isso aconteceu? Meu pai tinha sumido. Aí eu resolvi confiar nele e esperar que ele me procurasse. Mas dias se passaram e nada. Então comecei a ficar desconfiado de novo. Por quanto tempo mais eu teria que esperar? Uma semana? Um mês? Um ano? Aquilo me preocupou e ao mesmo tempo me deixou com raiva. Um certo dia eu e minha mãe estávamos no shopping, fazendo umas compras.
Aí eu vi aquela jaqueta e boné que eram conhecidos. Meu pai estava acompanhando a multidão rumo ao elevador. Eu perdi a paciência e gritei: "Mãe, olha, lá está ele!" E comecei a correr em direção a ele. Mas ele andou mais rápido e entrou no elevador. Eu não consegui alcançá-lo. Aí resolvi subir correndo pela escada rolante. Estava nervoso, correndo, empurrando as pessoas para abrir espaço. O elevador parou e eu vi meu pai sair. Aí eu corri mais rápido ainda e bati acidentalmente em alguém. Eu até ouvi as pessoas me pedindo para parar, mas eu não os obedeci. Cheguei no piso de cima e vi meu pai correr para uma porta restrita a funcionários. Quando entrei lá, me deparei com um longo corredor cheio de portas e inúmeras curvas, como se fosse um labirinto. Eu estava confuso e não tinha ideia de onde meu pai estava. Naquele instante, um segurança do shopping me encontrou. Ele me disse que eu não poderia entrar ali. Mas eu estava em pânico, dizendo que meu pai estava em algum lugar. Minha mãe apareceu logo depois. Ela estava em choque por tudo que eu tinha feito. E eu comecei a gritar: "Eu vi ele! Eu vi meu pai aqui!" Minha mãe tentou me acalmar. Ela disse que isso não era possível, pois meu pai havia morrido anos atrás. Porém, eu tinha 100% de certeza. Naquele momento, todos nós estávamos confusos. Então o segurança disse que se houvesse mais alguma pessoa ali, as câmeras teriam registrado. E ele propôs me mostrar a gravação. O que eu ouvi me deixou atônito. As câmeras mostraram um corredor totalmente vazio. E depois mostraram eu entrando correndo pela porta. Só eu, mais ninguém. Fiquei perplexo. Como isso era possível? Será que foi uma miragem? Ou um fantasma? Sei lá. Minha mãe disse que era exatamente isso que ela temia. Disse que meu pai não tinha sofrido apenas um acidente muitos anos atrás. Ele tinha esquizofrenia e usava medicamentos. Mas por causa do estresse, ele teve uma crise enquanto dirigia e perdeu o controle do carro. Os médicos disseram que havia a possibilidade de eu ter herdado essa doença. Enquanto criança, estava tudo bem. Mas agora estava na idade em que a doença tende a se manifestar. Era por isso que minha mãe estava preocupada. Que ironia! Eu sonhava ver meu pai vivo e quando finalmente o vi, era o sintoma de uma doença terrível. Mas eu tive sorte, pois poderia ter sido muito pior. Eu poderia ter machucado alguém. Agora tenho que fazer tratamento e tomar remédios. Mas estou pronto para lutar pela minha sanidade mental e não vou desistir. Obrigado por assistir, gente. Eu adoraria ler algumas palavras de incentivo nos comentários abaixo. E não se esqueça...